Miri Lacombe, que prazer imenso te receber aqui no 11 News, admirador de longa data do seu trabalho. Obrigado pela presença, pela generosidade. Vamos bater aquele papo aqui sobre futebol, política, religião e tudo mais, né? Tudo bom com você, querida? Todas as coisas que importam serem discutidas. Pois é. Obrigada, Conde, por me receber aqui. Eu sou fã, te vejo sempre, há muito tempo já. Olha só, que honra minha aqui saber que a Mili dá uma espiada lá nas minhas Oh, na minha gritaria, né? Na minha gritaria, Mili. Ô, Mili, querida, olha, eu tenho tanta curiosidade para falar com você, porque eu gosto muito do tema do futebol. Eu já conversei com o Juca aqui algumas vezes falando sobre isso, mas você está mergulhada muito nas questões, inclusive, que transcendem o próprio futebol. O Juca também, né? Questão da política e tudo mais. O que está acontecendo? O que aconteceu? O futebol já foi digamos, um mundo em que os jogadores eram politizados, democráticos. Eu me lembro, evidentemente, da democracia corintiana e tudo mais. sim. Degradou-se, já foi bom, não é mais ou nunca foi? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Conde, eu acho que nunca foi. Eu acho que o futebol no Brasil sempre foi usado como instrumento político, né? Desde a ditadura, a gente teve esse uso, né, político do futebol na ditadura. Só que o futebol em campo, ele era transgressor, ele era uma insurreição, porque a gente tinha esquemas táticos que mostravam do que éramos feitos, né? Então, se fora do campo havia interesses políticos desabonadores, dentro de campo, a força do futebol, a magia, o encantamento, seguia acontecendo. E a gente via, por exemplo, as seleções de 70, 82, 86. A seleção que mais me comoveu, talvez o time que mais tenha me comovido na história seja o do Tele de 82. E aí, é claro que a gente entra com esse peso do sistema econômico que nos organiza, que é resultado, eficiência, e aí vão falar, não, mas a seleção jogou bem, mas não ganhou, então não interessa essa seleção. Mas em campo, a gente se reconhecia. O que a seleção ofereceu para a gente, de 82, foi muita coisa. O reconhecimento da gente enquanto cultura, enquanto nação. O Brasil, como diz o Luiz Antônio Simas, que existe nas frestas, que luta contra o conservadorismo, contra essas instituições tão caretas e covardes. Então, o futebol, para te responder mais diretamente, nunca foi, mas em campo ele existia, ele pulsava, ele vibrava. E agora a gente não tem nem mais isso. O futebol, eu acho que no Brasil a gente vê estádios lotados, né? O tempo, pelo menos no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais extravagantemente disputado do mundo, né? O Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora, a gente não vê essa questão da pulsão, né? Do craque, da arte, embora os jogos sejam disputados e tudo mais. Agora, financeiramente, marqueteiramente, o futebol brasileiro está indo bem, Mili? Não, a CBF é uma empresa privada, né, Conde? Muito rica. Muito rica. O dinheiro que a CBF tem em bancos é dinheirão, assim. Dá bilhão, como diria o Ciro. Mas esse dinheiro não é usado, ele está lá rendendo juros, né? Para quê? Para enriquecer quem? Os mesmos de sempre, né? Ele não volta para o futebol. Não há investimento em gramados, não há investimento em educação antimachista, antimisógina, antirracista, anti-LGBT-fóbica. O futebol, enquanto instituição nacional, deveria ter um investimento compatível com a importância dele. Mas não, não. A CBF é uma empresa privada, mergulhada em escândalos, com 3, 4 presidentes afastados. Um novo escândalo surgiu agora, o Lúcio de Castro revelou o The Inquisitor, o Lúcio de Castro é um dos maiores repórteres do Brasil, né, investigativo. Ele revelou um novo processo de assédio sexual, movido por uma diretora, ex-diretora da CBF, contra o diretor de comunicação. São escândalos atrás de escândalos. Então, não há interesse político da CBF em melhorar o nosso futebol. A CBF existe por poder e riqueza. É isso. Então, o futebol ele vai existindo meio sozinho, sabe?
por causa da gente. Vamos entrar nesse tema da CBF, porque eu acho que a CBF está também pagando um pouco por toda essa coisa terrível que eles representam, né? De não investir, por exemplo, nas crianças, nos jovens jogadores, tudo mais do Brasil, no futebol feminino, né? Futebol feminino, eles acabaram fazendo algumas coisas assim para disfarçar, né, Mili? Porque, na verdade, continua sendo relegado assim a uma coisa secundária. Mas uma coisa que está me martelando bastante, vamos lembrar do último manifesto aí do inelegível na Avenida Paulista, todo mundo de camisa da CBF. Eu fiquei pensando assim, se a CBF fosse enfim, uma instituição séria, entraria na justiça, falar assim, meu Deus, todo mundo usando uma manifestação política, manchando o uniforme da CBF. Não é uma loucura isso? Sim, em 2016 ela teria que ter entrado. Porque o uso da camisa como símbolo nazi-fascista começou ali. A gente tem o Michel German, o professor, falando da associação entre o bolsonarismo e o nazismo desde aquela época. Então, a CBF deveria ter gritado ali. Mas não, ela tá misturada a esse tipo de interesse. E é engraçado, porque são essas pessoas que falam assim, futebol e política não se misturam. São as primeiras que pegam a camisa da CBF, colocam e vão para uma manifestação de caráter nazifascista. Porque a gente não pode esquecer que essas manifestações... A extrema-direita não é um lugar legítimo de existência da política nacional. Não é. Quando eu vi as imagens dos torcedores da Gaviões, você viu isso, barrando? Eu vi, claro. Eu tenho até imagens aqui. É fantástico. Aliás, teve um deputado que entrou com uma ação contra Gaviões, sim, porque parece que tem uma lei que, né, coíbe esse tipo de coisa. O que é compreensível, mas que foi bonito, foi. Né? Então, mas aí, exato, porque aí a gente vai buscar registros históricos de coisas que eram legais, mas nunca foram legítimas. O apartheid, por exemplo. O que a gente imagina, o que a gente sentiria hoje vendo um grupo de pessoas negras na África do Sul não permitindo que gente do apartheid entrasse no vagão? A gente ia sentir o que a gente sentia do Bastardos Inglórios. Porque não teve violência. Eles só falaram, aqui não. Aqui não. Foi um gesto simbólico. Essa turma aí que está indo na manifestação de extrema-direita lutar por coisas como tortura, torturador, ditadura e tudo que vem a reboque, pegaram o outro trem, gente, o trem seguinte. Eles foram a tal manifestação. É um gesto simbólico, né? E aí, Conde, assim, o direito de ir e vir. Ah, meu Deus, quem tem no Brasil o direito de ir e vir? Um jovem negro pode andar à noite pelos jardins, flanando, olhando a lua cheia? Não pode. Os jovens periféricos podem sair da periferia sem ser para trabalhar e ficar flanando pelos bairros ricos do Brasil? Não podem. Mulheres podem andar sozinhas na rua? Não podem. Mulheres podem entrar num vagão lotado de metrô? Não podem. Somos abusados. As mulheres não podem nem ficar em casa direito, né? Nem ficar em casa. Então, assim, vamos sem hipocrisia, né? Quer falar sobre o direito de ir e vir? Vamos começar por esses. E não por um bando de manifestantes de inclinação nazi-fascista que atrasou um vagão para chegar na manifestação. Isso é histórico. O registro da Gaviões é histórico. É o que a gente sentiria se judeus não deixarem comandantes da Gestapo entrarem no vagão. Por exemplo, a gente não ficaria feliz? Olha lá os judeus cometendo desobediência civil, não deixando o nazista entrar. Maravilhoso, é isso mesmo. É isso. Aliás, as torcidas organizadas têm dado um show de consciência política nesse país. Impressionante, né? Também, eu acho que é um pouco o contraste com a alienação dos jogadores, né? Uma coisa também que é impressionante que eu queria saber de você por que o jornalista... O pessoal aqui está super esperto aqui no bate-papo, já te conhecem, aliás, estão adorando aqui sua presença. Daqui a pouco eu vou para o bate-papo para ler as perguntas e os comentários. Mas o que acontece? Por que o futebol neymarizou, se neymarizou? Porque o Neymar... sabe que eu tenho pena do Neymar, o Mili, porque ele ficou interrompido como sujeito. Sim, ficou interrompido. Total. O pai não deixou ele crescer. Perfeito. É uma coisa tão impressionante. Perfeito. Ele mantém o Júnior na camisa. Neymar é um nome que dispensa o Júnior. Ele é o único Neymar. Né? Não há João Júnior, é Neymar. Ele mantém o Júnior
Eu imagino, porque ele quer dizer o seguinte, mesmo que ele não tenha consciência sobre o que ele quer dizer, existe um outro Neymar, que é o Neymar original, que é o Neymar pai. Concordo com essa análise, Conde, ele foi interrompido como sujeito. Ele não teve a chance de saber quem ele era. É claro que ele ainda é jovem, de repente ele ainda pode saber quem ele é, né? Ele pode fazer essa investigação. Eu acho improvável, mas não vou dizer que é impossível. A questão é que o Neymar é um retrato da sociedade que a gente vive hoje. Que é uma sociedade egoísta, é uma sociedade que quem tem dinheiro pode tudo, é uma sociedade absolutamente neoliberal, uma sociedade competitiva, uma sociedade que acredita que quem tem dinheiro conseguiu, se esforçou, é só você também se esforçar. E não é, né, Conde? As pessoas mais esforçadas que eu conheço são bem pobres. E as menos esforçadas são muito ricas. O Neymar é um retrato dessa sociedade. A história do Hendrick é muito bonita, né? Não sei se você viu, o pai muito humilde, acho que do interior de Goiás, e que desde o Hendrick, desde, né, bebezinho, já parecia que ia ser um craque de bola. Ele é impressionante, o Hendrick, né? Sim, Muito novo, né? impressionante. Enfim, parece que ele vai resistir um pouco, né? Das vezes, poucas vezes que eu vi ele falando, assim, mas é muito curioso isso aí. Eu acho que o jogador de futebol teria né, poderia ser uma coisa melhor, porque as crianças adoram, eles ficam influenciados, né? Muita gente elogia o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Mais o Ronaldo. Você acha que o Ronaldo é uma referência boa no futebol? Então, acho que assim, dentro desse universo que é tão limitado, tão acanhado politicamente, a gente pode sim falar dele. Ele já se manifestou por causas que nos parecem caras, assim, por causas humanitárias. Mas é tão pouquinho, né? Eles poderiam fazer tanto. A voz deles tem um alcance tão imenso, mas não tem consciência de classe. Não há consciência de classe. Como não há em geral, né? É uma ferramenta também do sistema dominador e opressor. Não tem consciência de classe. Eles realmente acreditam que se eles conseguiram, qualquer um pode conseguir, porque a realidade original deles era muito difícil. As histórias sobre como pais e mães levavam essa galera para treinar, gente que não tinha dinheiro para condução, que ia treinar sem comer. E aí eles conseguem, e o sistema diz para eles: você conseguiu porque você é foda, você é do caralho, por isso que você conseguiu. Vai lá e agradece a Deus e a você. E é isso. Não Isso, tem uma coisa que me deixava, que era perturbador para mim num dado momento, agora acho que arrefeceu até, mas todo jogador que fazia um gol, ele olhava para cima, assim, fazia, não sei o que, rezava, tudo mais. Não, tudo bem, um ou outro fazer, tudo, mas de repente todo mundo começou a fazer, até os jogadores que não tinham nenhuma enfim, religião, né, basicamente, assim, católicos não praticantes, aquela coisa, aquele fenômeno brasileiro, também olhavam para cima, assim, e aquela coisa sempre. Porque eles veem essa realidade onde o Estado escolheu não estar e as igrejas neopentecostais falaram: estaremos onde o Estado não está. Vamos lá amparar essa galera. Então, a gente tem todas essas nuances, sabe? Eles vêm, eles emergem com essa ideia, amparados por esse tipo de solidariedade. Eu e Deus, eu e a minha igreja, e é só. Que coisa, né? Tô me lembrando que eu sou fã eu não sou fã propriamente de boxe. Meu pai era fã de boxe, a geração dele e tal, né? Viu Joe Louis, viu grandes. E é um mundo literariamente muito rico, né? O livro daquele jornalista sobre a luta do Muhammad Ali com o George Foreman na África é antológico. E Sim. eu ia falar do Muhammad Ali, quer dizer, o Muhammad Ali foi uma referência fantástica para o mundo todo, política, né? Ele resistiu à guerra do Vietnã, tal, e recuperou o cinturão. A história desse cara no esporte, como é que você vê assim essas figuras, esses expoentes do esporte, agora extrapolando um pouco do mundo do futebol, né? Muhammad Ali, por exemplo, foi uma coisa fantástica, né? Fantástico, fantástico, porque você vê as histórias, são claras. É como na literatura, os livros clássicos. Esses caras são para sempre. Sócrates, por exemplo. Você falou aí da democracia, né, corintiana. O Corinthians foi internacionalmente conhecido sem ganhar nada. Porque sem ganhar nada né, em tese relevante. São Paulo estava lá ganhando Mundial, o Flamengo estava ganhando Mundial,
O Corinthians nem estádio tinha, o Corinthians era o time da periferia, mas foi internacionalmente conhecido quando fez uma anarquia. Era mais uma anarquia, né? Anarquia não é bagunça, anarquia é coisa muito séria. Mas chamamos de democracia. É isso. O Corinthians tentou um novo modelo que também se refletiu em campo, taticamente. Será que quem caiu? Você caiu ou eu caí? Voltando. Acho que foi uma instabilidade passageira. Passou. Passageira. Para mim está ótimo. Tá bom. Então é isso, o Corinthians tentou uma coisa diferente, né? Você vê o Klopp, o treinador do Liverpool, falando, o Klopp é um socialista, né? Ele fala coisas do tipo, eu não pago por seguro-saúde, eu me recuso a pagar por seguro-saúde. Eu quero um Estado que seja provedor, para mim e para todo mundo. Ele poderia comprar uma seguradora de saúde com tanto que ele ganha, né? Mas e você reflete isso na maneira como os jogadores jogam, um futebol solidário. O Diniz, o discurso do Diniz também é um discurso socialista. E você vê em campo como isso é aplicado taticamente. É essa magia do futebol. O Diniz, do Fluminense, né? Sim. Ele tem um discurso socializante, realmente, né? Você vê isso em campo? Você consegue ver no Fluminense? Consigo perfeitamente, eu vejo isso. Incrível isso. Eu fiz agora o pós-fácil de um livro que se chama Futebol à Esquerda, que vai ser relançado no Brasil. Histórias de jogadores que eram esquerda, justamente isso que a gente está falando, né? Tem o Sócrates lá. Claro. Tem histórias muito bonitas. E eu falo do Diniz, muito, porque o Diniz é esse cara. Embora ele ainda não tenha se manifestado em relação ao Daniel Alves. Eu espero que ele ainda faça. Pois é, esse é um caso também importante para a gente comentar aqui. Deixa eu trazer comentários aqui do público. O Fernando Baia está dizendo aqui, onde a Arena vai mal? Mais um time no Nacional. Arena... Era uma frase da época da ditadura. Onde a Arena, o partido político, vai mal, vamos meter mais um time do Campeonato Nacional Brasileirão da época. Era uma ferramenta. Então, se a Arena está indo mal... Disse, por favor, o que você ia falar? Se a Arena está indo mal, coloca mais um time. Chegou, sei lá, ter 70 times, porque a Arena usou. Como alienação cúmplice da ditadura, né? A minha cultura de histórica estava fraca, não lembrava dessa. Aliás, não tinha conhecimento desse ditado, não. Edson Antunes, futebol deixou de ser esporte, virou negócio. Orlando Filho, fundador da Gaviões, é grande amigo do Juca Kfouri. Só aí já dá para avaliar o caráter do sujeito. Que bacana. Cláudio Klaus, Mili maravilhosa. Roberto Henriques, Mili está linda de cabelos curtos, sou fã de seus artigos. Lembremos do grande Afonsinho, esse cara é demais, ele mora lá em Paquetá, né? A figuraça. Ele foi das primeiras vozes progressistas do futebol, Campos de Goitacazes. Edson Antunes, Neymar tem síndrome de Peter Pan? Pode ser, né? Essa coisa de um menino que não cresce. Soraya Tagana, bem-vinda. Mili, venha nos esclarecer com sua presença, força e coragem. Mili é uma referência, né, para todos. Né? Você faz tempo de cabelo curtinho assim, né? Eu te conheço. Eu raspei a cabeça em homenagem a minha ex-mulher que foi diagnosticada com câncer de mama na época. E aí eu passei a máquina para ela. Ela falou, estou com medo de perder o cabelo. Aí eu passei a máquina. E aí eu gostei. Fantástico aí. Olha só. Mili, o Daniel Alves foi condenado em Barcelona. Muita gente, inclusive eu, né, acho que é muito pouco para a gravidade do crime que ele cometeu. E é incrível como esses jogadores ficam se solidarizando. Aí o Neymar vai lá e paga a multa do Daniel Alves. E o Tite fez uma declaração também. Uma coisa assim que é tão terrível isso para o jogador. Teve alguns jogadores que se manifestaram de maneira, digamos assim, firme, né, com relação ao crime cometido pelo Daniel Alves, estupro, né? E agora tem o caso do Robinho também, que vai cumprir no Brasil, acho que a condenação dele. Que lição que fica do Daniel Alves para o mundo da bola? Então, Conde, eu gosto de falar desse assunto assim. Me interessa mais saber que tipo de reforma que será colocada no Daniel Alves do que quanto tempo ele vai ficar na prisão. Porque se me disser assim, ele vai ficar 1 ano, mas ele vai sair de lá absolutamente reformado. Ele vai ter entendido a gravidade do crime que ele cometeu. É melhor para mim do que vão falar, ele vai ficar 10 anos, mas ele vai sair igualzinho, achando que ele foi injustiçado. Porque a gente vive numa sociedade que diz para os meninos que o capital simbólico deles vem de quantas mulheres eles pegarem.
Pega aí, porque pega como for. E diz para as meninas que elas não podem se deixar pegar. Elas não podem se deixar se estuprar, senão a culpa vai ser delas. Você precisa ser uma pessoa de respeito. Não vai sair com esse decote, não vai sair com essa saia, não vai dançar funk. Então, o recado para os meninos é farra. E para as meninas, quando acontece com a gente, acaba a nossa vida. Acaba a nossa vida. Uma ida a uma boate em que a gente é estuprada, ou abusada, ou assediada, para a gente voltar disso é muito difícil. Tem muitas que não voltam. Então, são mundos muito diferentes. A gente precisa punir e educar. Porque só punir não vai adiantar. Então, que tipo de processo vai ser colocado para o Daniel Alves? E para o Robinho, esperando que o Robinho seja preso? Porque não adianta o Robinho achar que ele não fez nada, entende? Sabe isso que eu acho terrível, eles não têm como é que eu posso dizer, a dignidade, né, de reconhecer que cometeram um erro, que é um erro que provém de uma formação, evidentemente, né, que a gente pode não minimizar, mas pode ponderar com relação a isso, né, ao machismo estrutural e tudo mais. Mas não, ficam negando sempre, não fizeram nada, mentindo descaradamente. Existem só dois tipos de mulheres, as santas e as putas. E da cabeça deles foi uma puta, então não pega nada. Qual o problema? Ela estava na boate. Eles não têm a mínima noção do que é o sujeito mulher. A cultura heteronormativa, ela é homoafetiva. O que um homem quer do outro homem, o que um homem quer é respeito do outro homem, afeto do outro homem, tempo passado com outro homem, admiração de outro homem. O que eles querem das mulheres é sexo e servitude. Me faz o jantar, cuida da minha casa, transa comigo. O resto eu vou buscar de outros caras. Então, é essa cultura que precisa mudar. Homens não citam mulheres, por exemplo, não leem mulheres, não escutam mulheres na música. Você entende? É isso que precisa mudar. Então, é a educação. Esses caras precisam ser punidos, mas também reformados. Eu vou dar um exemplo. Eu fico pensando, Mili, às vezes eu vejo documentários, o documentário do Garrincha, Alegria do Povo, que é lindo, né? O documentário do Pelé também, com aquelas imagens dos anos 50, do canal 100, lembra disso, né? Claro. E assim, primeiro, a arquibancada era repleta de negros, né? Hoje não é mais assim no Brasil. Não. Lá nos anos 50 só tinha negro na arquibancada, é uma coisa impressionante. Aqueles closes que eles davam lá. Eu fico me tentando perguntar por que isso acontecia. Acho que os ingressos eram mais baratos, não sei. Dentre tantas havia geral, né? Por exemplo, no Maracanã, havia espaços dentro do estádio que você podia ocupar com preços populares. Então, a geral, os caras não viam bem o jogo, então tinha que tirar a geral. Os caras não estavam lá para ver o jogo. Frase do poeta Sérgio de Vaz: futebol a gente não vê, futebol a gente sente. Os caras estavam lá para terreirizar o estádio, como diz o Luiz Antônio Simas. Eu falo que vocês não citam mulheres, mas estou aqui citando um monte de homem, né? Os caras estavam lá para terreirizar o estádio, era aquilo que era feito, entendeu? Quando tiram a geral, tiram o geraldino. Encarecer o ingresso no Brasil é um ato racista, porque a gente não separa classe e raça no Brasil. 4 séculos de escravidão, nunca devidamente elaborados. Nunca houve processos de inclusão social a partir do fim da escravidão, né? Houve a partir do Lula ali, mas pouca coisa ainda. Então, quando você encarece, você embranquece. É um projeto racista encarecer o preço no Brasil. Futebol, e hoje tem que pagar para ver pela TV, né? Não é só, tudo bem, a gente não faz, tem que pagar para ver pela TV. Também pela TV, tem que pagar. Pagar para ser torcedor, sócio-torcedor. É só o que vale hoje. Não, e por isso que o futebol tem tanto dinheiro e tanta corrupção, porque é muito dinheiro que faz circular na sociedade, enfim, na economia, inclusive na economia do Brasil. Eu não sei se tem um cálculo, precisa fazer um cálculo de quanto que o futebol movimenta por ano no Brasil. Vai ser uma coisa tipo Petrobras, assim, né? É muita coisa. Bilhão. É uma indústria riquíssima. Agora, eu mencionei o futebol dos anos 50 e tudo mais, porque me parece que ele era mais humano do que o futebol de hoje. Sem querer entrar num clichê, mas ao ver a arquibancada povoada, com pessoas realmente assim, né, populares e tal, gente pobre, e assim,
relação dos jogadores. Eu me lembro, por exemplo, né? Mencionar o Garrincha com a Elza Soares. Eles tinham uma relação, parece que não era uma relação também muito, muito bacana. Eu acho que ele batia na Elza, não sei, tinha uma coisa assim. Agora, eu tô pensando se a gente não regrediu nesse ponto. Tem uma torcida organizada, acho que é a Gaviões, né, que fala respeita as minas. Eu sempre falo para o meu filho, que é boleiro, que é jogador, eu falo para ele, respeita as minas, sempre, para incutir na cabeça dele já, né, ver se uma geração nova no futebol entra com essa coisa né, de não ficar esse universo ultra masculino, que é um horror, né? Muita testosterona, né, Miri? Sim. Então, eu acho que havia um caráter mais economicamente humanizado há 50 anos, porque os preços eram baratos, era mais popular, mas para uma mulher era mais difícil ir a um estádio. Ainda mais difícil do que hoje, que ainda não é fácil. Havia muitos abusos, né? Você não, sozinha, você ia se misturar ali na galera, passada de mão. Tem relatos, Conde, em 2019 o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro. Tem relatos de torcedoras do Galo sendo estupradas enquanto o time comemorava o título dentro do Mineirão. Então, a gente ainda tem isso hoje. E dentro das torcidas organizadas, também tem torcidas em que mulheres não podem tocar um instrumento, não podem segurar um bandeirão, por exemplo. Não podem, é coisa para homem. Ainda assim, há mulheres que se sentem mais seguras pertencendo a uma torcida organizada. Porque lá dentro, embora elas não possam segurar o bandeirão ou tocar o instrumento, haverá um respeito. Ela é da Gaviões, ela é da, sei lá, da Tupi, ela é da Dragões, da Real, sabe? Ela é da Yang Flu. Então, ela está entre os dela. Você vê como tem camadas e camadas de preconceitos ainda a serem desvendados. Ainda, eu costumo dizer o seguinte: uma mulher que ama futebol ama um esporte que detesta ela. Essa é a realidade. A gente ama um esporte que nos detesta todos os dias. E as mulheres dão um show no futebol, né? Eu adoro ver jogo de futebol feminino. Me parece que é um jogo, ele acho que é um pouco mais lento do que o masculino e por isso é mais bonito, na minha opinião. Quer dizer, os passes são mais redondos, uma coisa que acontece ali. Olha, o Fernando Galindo está aqui, querido Fernando Galindo, agradeço demais porque ele propiciou esse encontro aqui com a Mili. Super abraço para você, meu querido, grande encontro aqui, obrigadíssimo. A Clarinda Alves também está colaborando aqui. Ô, Mili, eu vou aproveitar. Tem um filme dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho, diretor, que é muito meu amigo, e ele vai lançar nos cinemas brasileiros A Paixão Segundo GH, que é baseado na obra da Clarice Lispector. Ele fez esse filme, passou pelo Festival de Roterdã, na Holanda, na Lisboa e tudo mais, em Lisboa também. O filme é fantástico e ele me falou o seguinte: Conde, indica esse filme para as mulheres fortes, é um filme para mulher, é um filme direcionado, porque é a história da GH. Sim. E o trailer é simplesmente uma coisa maravilhosa. Eu vou botar o trailer aqui para gente e aí a gente comenta na sequência aqui. Vamos ver o trailer do filme, aliás, primeiríssima mão para vocês aqui, A Paixão Segundo GH, que estreia nos cinemas brasileiros em 28 de março. Vamos ver. Ontem de manhã, quando saí da sala para o quarto da empregada, nada me fazia supor que eu estava a um passo da descoberta de um império. A um passo de mim. Antes de entrar no quarto, o que era eu? Gostou? Incrível, nossa, né? Maria Fernanda Cândido.
A gente fica arrepiado, a trilha sonora, toda essa coisa. Assim. O Luiz Fernando ficou 5 anos trabalhando nesse filme, é uma obra-prima. E quando estrear, Mili vai estar lá, hein, Mili? Estarei lá com... Gente, a Clarice é Clarice, né? Maravilhosa. Clarice é Clarice. The Passion, according to J.Age, né? Estava escrito ali em inglês. J.Age, não, porque é o filme, o trailer mundial, né? Ô, Mili Lacombe, eu queria te perguntar o seguinte: a gente viu o Inelegível, Inominável e mais um monte de imbrochável, né? Ele diz imbrochável também. Fazer um ato na Paulista que botou lá muita gente, inclusive o Lula falou assim, não dá para negar, tinha muita gente e tudo mais. Resumindo, a extrema-direita bota muita gente na rua e acho que vai continuar botando. Ficou um gosto amargo, porque a esquerda acaba, a parte da esquerda entrando numas de querer competir com isso, que eu acho que não é produtivo. Eu queria te ouvir sobre isso. Como é que a esquerda pode responder e se esse ato do Bolsonaro te impressionou para além de algumas outras coisas? O discurso dele foi um discurso de quem recuou e de quem está com medo de ser preso, evidentemente. Sim, ele quer anistia preventiva, né? Então, coloca muita gente na rua mesmo. A gente tem uma história, né, com o fascismo. O Brasil não se separou nunca do fascismo. A gente teve um partido integralista nacional que foi um dos maiores do mundo, né? Então, não é à toa que a direita é o que é. A extrema-direita e a direita, hoje em dia, quase não se separam, né? É o que é no Brasil. O que a esquerda pode fazer, né? Eu acho que, primeiro, parar de ridicularizar. Porque eu vi muita gente, inclusive pessoas muito ligadas ao Lula, ridicularizando. Não é para se ridicularizar isso. Porque se o Lula não der certo, volta uma coisa pior que o Bolsonaro. Então, a gente precisa estar muito atento. As redes de comunicações que eles têm, eles se comunicam muito melhor do que a gente. A gente precisa prestar atenção. Enquanto eles colocam sim, mas não no sentido da gente competir. Porque eu também vi gente falando, flopou, não deu. Deu, foi bom. Mas não é, a gente não tem que competir com isso. O que a gente precisaria estar fazendo? Construindo uma agenda. A gente parou de ter sobre o que falar. A gente está negando o outro lado. Eles são horrorosos, é nazifascismo, é uma aberração, é tudo isso mesmo. Mas qual é o nosso discurso? Uma esquerda que se recusa a falar em aborto. Tem medo de falar. Não é hora de falar disso. Nunca é hora de falar de política reprodutiva. Nunca é hora de olhar para problemas que são problemas de uma nação. Porque mulheres morrem, né? Literal e simbolicamente, todos os dias no Brasil. Então, uma esquerda que não fala em jornada de trabalho. Não fala mais em jornada, não se fala em carga horária. Não se fala em, como diz o Safatli, autogestão da classe trabalhadora. Cadê esse discurso? A gente vai continuar aceitando as coisas como elas estão? Então, acho que a esquerda precisa construir uma agenda, sem medo de ser chamada de radical. Quando a gente fala, estavam certos os integrantes da Gaviões que não deixaram manifestantes com inclinações nazifascistas entrarem, tem gente da esquerda que fala, mas e o direito de ir e vir? Direito de ir e vir para quem? Para quem? Nós não temos. Um jovem negro não tem nesse país direito de ir e vir. Mulheres não têm direito de ir e vir. Mas não podemos usar a pauta identitária para pressionar o Lula a colocar mais um ministro no STF. Como se ser homem, branco, não heterossexual, não fosse uma identidade. Quem está ausente da pauta identitária? O que a gente deveria estar falando é quem vai falar em nome do universal. Quem pode falar em nome do universal? Porque o Lula foi movido, sim, pela pauta identitária para indicar 2 homens. Essa pauta identitária. Uma pauta identitária também, né? Não dá para negar. Claro, que se pretende invisível. Então, cadê a esquerda que aponta para o caráter não universal dessa pauta, dessa dimensão de identidade, que é o homem branco heterossexual? Então, a esquerda não tem o que dizer. A esquerda olha para a direita e fala, vocês são horríveis, vocês são feios, vocês são bobos, vocês não colocaram tanta gente na Paulista. É um discurso vazio, é um discurso natimorto. A esquerda precisa de uma agenda. Cadê a agenda da esquerda? Até o Boulos. É aquela coisa que você falou um pouco também do futebol, não me lembro o autor que você falou, o futebol tem que sentir, a política tem que sentir também, né? Não pode só ficar
assim, preocupado com a eleição, se isso vai tirar voto, vai colocar. A esquerda me parece um pouco assim nesse momento. Né? Sim, sim. Ah, mas a gente vai perder aqui e ali. Vamos perder. Pautar o aborto é difícil. É difícil, está cheio de tabu em volta. É uma discussão bastante simples, mas ela é tornada complexa justamente para interromperem essa discussão. Né? Então, a esquerda precisa ter coragem de trazer para... As pessoas estão esgotadas, Conde. Tem gente que olha para a extrema-direita simplesmente porque ela está desesperada. Ela não aguenta mais trabalhar 17 horas por dia, 7 dias por semana, para pagar alguns boletos, que nem todos mais a gente está conseguindo pagar. Cadê a esquerda que vai falar com esse cara? Com esse trabalhador precarizado, com o precariado? A gente não tem mais. A gente não tem mais essa esquerda. Então, a gente precisa... A nossa disputa é nesse lugar. E não em colocar... agora vamos colocar 300 mil nas ruas. A nossa disputa é nessa não recuo. É o não recuo das nossas pautas, que sempre foram nossas pautas. Agora, tem que sentir aquela coisa, sentir a cena política e não ficar também envergonhado de fazer manifestação pública, né? Quer dizer, a esquerda me parece ainda um pouco acuada, assim, ela vê essa massa da extrema-direita e fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tem uma coisa também, não adianta ficar só colocando gente na rua, estava falando isso ontem lá, colocando gente na rua e perder a eleição, que foi o caso do Bolsonaro, perdeu a eleição, tem que ganhar a eleição também, né, Mili? Sim, exato. É por isso que é tão importante que o Lula compreenda, ele acha que ele compreende, né? Quem sou eu para dizer o que o Lula tem? O que mais compreende tudo que eu estou vendo. Mas a gente precisa muito que esse Lula 3 dê certo. Porque se não der, o que vem depois é uma coisa pior do que Bolsonaro. A gente não tem nem imaginação para vislumbrar o que seria isso. O que pode vir depois do Bolsonaro? Mili Lacombe, deixa eu trazer aqui o César Calejon, que vai ficar aqui comigo, conversando. Mili vai passar o bastão para o César. E aí, Calejon? Tá bom, lindão. Conde, que saudade de você, meu irmão. Mili, estava te ouvindo atentamente aqui. É louvável não só a tua coragem, Mili, mas a tua inteligência, a tua eloquência, como você consegue trabalhar temas sociopolíticos utilizando o futebol como referência. Ninguém no Brasil faz isso como você. A tua fala... com relação a como se posicionou o Tite e a questão da Gaviões aí, é algo assim, você é uma joia, Mili, sou muito seu fã, cara. Cuidado, não fala que ela é uma joia, senão o Bolsonaro vende. Eu sou muito fã do Calejão. Muito fã. Então, ouvir. Elogio é bom sempre, mas elogio de quem a gente admira é tipo um deleite. Vou sair daqui, sei lá, já abri uma cerveja, nem sei que horas são, 11h30. Querida, brigadíssimo. Estou muito feliz aqui em poder fazer esse papo contigo. E espero que em breve você volte aqui para a gente conversar mais, tá bom? Voltarei, continuarei assistindo vocês. Um beijo, obrigada. Beijo grande. Mili Lacombe aqui no 11 News.